Uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como era composta toda a congregação dos que voltaram do cativeiro? Eu quero comentar sobre isso, a composição das pessoas que fazem parte das igrejas, a composição das pessoas que faziam parte das multidões que acompanhavam Jesus, a composição daqueles que estão, de alguma forma, ligados às igrejas. Vamos procurar entender isto. Em Neemias, no capítulo 7, nós encontramos o versículo 66, Neemias, capítulo 7, versículo 66. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Vamos procurar entender o que isso significa. Toda esta congregação junta foi de 42.360 pessoas. O número faz parte da vida moderna. Ninguém pode viver sem números, maquininhas, computadores, banco, dinheiro, contas e, enfim, todas as pessoas aprendem a fazer contas e o número mede muita gente, o número mede muita coisa, o número impressiona, o número está na cabeça das pessoas. E isso faz parte da vida moderna. Mas Deus não é um Deus que reza a nossa mesma matemática. Deus tem a matemática dele. 1 perseguirá 1.000, 2 perseguirão a 2.000. Não, 10.000. Por quê? Porque na união existe uma força extra que é de Deus. 1 pode alguma coisa, 2 podem muito mais do que 2 vezes aquilo. Não é apenas um somatório, é que Deus atua na união. A união tem força extra que é de Deus. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. O Senhor disse, quando 2 ou 3 concordarem com alguma coisa, será feita e determinada por Deus, será assinada no céu. Existe algo milagroso nesta matemática de Deus, e Deus quer que entendamos a matemática dele para seguirmos a matemática dele, não a nossa. Como pode 1 perseguir a 1.000 e 2 perseguirem a 10.000? Como é que pode isso? A resposta é Deus. Só com milagres. Mas e a vida moderna que azucrina a vida de muito crente? Pois é, porque ele está sozinho. Ele está azucrinado porque está sozinho, perturbado, perseguido, oprimido, porque está sozinho. Se ele se firmar com outros irmãos, estiverem em comunhão, a comunhão tem uma força tremenda, porque Deus está na comunhão do seu povo. Deus habita no meio da comunhão do seu povo. Procure entender essas coisas, a força que tem um cristão quando está em comunhão e a fraqueza dele quando está sozinho. Por mais firme, por mais forte que seja um crente sozinho, ele não é nada. O apóstolo Paulo, em determinada ocasião, se sentiu sozinho. Ele disse que uma porta grande e ampla foi aberta, muita gente querendo. Ele não conseguiu nem começar o trabalho, não teve tranquilidade porque estava sozinho. Ele sentiu falta dos discípulos, sozinho ele não era nada. Nós vemos isso na juventude dele, quando ele se converteu
depois de dar testemunho por muitos lugares, ele foi para a cidade dele, Tarso. Ninguém sabe, não ficou registrado na história e ele também não contou, creio que por vergonha, o que ele fez naqueles anos, talvez cerca de 10 anos, que ele esteve em Tarso. Não há notícia de uma igreja sequer que ele tenha fundado em Tarso. Não há notícia de um crente sequer proveniente de Tarso. O que Paulo fez quando ainda era Saulo de Tarso, por 10 anos na sua cidade, quando estava sozinho. É bom a gente entender isto. A força está na união, na comunhão. Você precisa ter comunhão com mais uma pessoa para começar a formar um corpo. Jesus não disse, eu vou estar onde estiver uma pessoa lembrando do meu nome. Eu vou estar onde estiverem 2 reunidos ou 3 no meu nome. A comunhão tem uma força tremenda, você precisa de comunhão. O crente sozinho não é nada. Bom, mas então, com 42 mil é muita coisa, não necessariamente pela quantidade. Alguém diz o seguinte, olha, a oração de um justo pode muito por sua eficácia, mas a oração de 1000 justos, essa desmonta tudo, o reino de Satanás treme todo. Não necessariamente. A oração não vai ser ouvida por Deus pela quantidade de assinaturas que tiver, ou seja, quantas pessoas estiverem concordando. A oração vai ser ouvida pelo seu conteúdo, pela fé das pessoas. Deus quer que entendamos que a comunhão tem força na unanimidade. Por isso as igrejas celebram a ceia do Senhor, que é uma convocação, e os crentes têm que estar atentos para isso, para confirmar, assinar o ponto, para garantir a sua subida no arrebatamento. Cada crente precisa assinar o ponto de que está em comunhão com a igreja, a noiva do Senhor que ele vem buscar. Você entende? Mas vamos procurar entender o que aconteceu no capítulo 7 de Neemias. Depois de reedificado o muro da cidade, toda a muralha em volta da cidade, o Neemias entendeu que precisava registrar a genealogia e ele entendeu que isso vinha de Deus. E achou o livro da genealogia, que tinha um registro de todas as pessoas. Então passou a ler o que estava escrito nele. E então vem toda a relação daqueles descendentes de famílias de cada tribo, depois aqueles que não sabiam bem de que família era de tribo, mas eles sabiam que eram de determinada tribo e de determinada cidade. Não sabiam caracterizar bem a ascendência genealógica, mas eles sabiam que eram de determinada tribo, a maioria era de Judá, e que eles eram de tal cidade. Há um grupo grande nessa lista daqueles que não sabiam especificamente de qual ramo, qual clã, qual ramo familiar eles eram, mas sabiam de que cidade, de qual tribo. Alguns sabiam que eram descendentes de sacerdotes, outros eram descendentes de levitas e outros eram mais fracamente ligados ainda. Apenas eles sabiam que eram judeus, não sabiam bem a sua genealogia. E assim a lista vai prosseguindo. Depois vem aqueles que vieram de tal lugar, mas não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Nem isso eles conseguiam provar. Então, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam aproveitando a oportunidade. O rei deu uma ordem, todo o que quiser ir, vá. Eu vou aproveitar e vou também. Havia muita gente que nem sabia se era judeu ou não, mas aproveitaram a oportunidade. O rei estava dando bônus, incentivo financeiro para quem fosse. A boca livre, muita gente quer. Muitos se ofereceram e foram sem nem sequer saber se eram ligados ou não. Outros
também não tinham ascendência judaica, mas eles alegaram que eram descendentes de servidores do templo de Salomão. Então, por isso, eles tinham alguma ligação. E a lista vai passando para aqueles que não tinham nada a ver com Israel, mas que queriam estar ali. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam. Isso vai acontecer. Quantos naquele grande dia vão pensar que vão junto com os arrebatados e, na verdade, eles vão ficar? Vai ser muito triste. E depois de somar, então, todos os que diziam ter alguma coisa com o povo de Israel, ainda tinham mais os servos. Os servos somaram 7.377. Eram os servos que não tinham ligação nenhuma de sangue, mas tinham ligação afetiva com os que eram de Israel. E, por fim, ainda havia um determinado número de cantores, 245 cantores e cantoras. Não tinham nada a ver com o povo de Deus, eram artistas que aproveitaram para ir junto também, cantores e cantoras. O povo evangélico gosta disso, mas Israel também gostava. Eles não tinham nada a ver com a raça, mas eles gostavam de cantar e o povo de Israel gostava de ouvir. E por isso eles aproveitaram a boca livre, o oferecimento do rei e voltaram para Jerusalém também. E ainda havia os animais, que foram também aproveitando aquela bênção e não eram pessoas humanas, mas também foram juntos. Então, um misto. Mais ou menos a mesma coisa que acontecia com os seguidores de Jesus. Você já reparou? Jesus tinha multidões o seguindo, de todo tipo de gente, com todos os tipos de interesses e muitos ali adversários, inimigos, endemoninhados, dá de tudo. E hoje a igreja não é diferente, dá de tudo. Dá de tudo por aí. Tem pessoas que vão para a igreja porque não tem mais o que fazer e a programação é boa. Há pessoas que vão lá para paquerar, para procurar algum relacionamento, alguém que olhe sorrindo para eles, estão se sentindo sozinhos em casa e vão para lá porque a igreja é perto da sua casa, não cobram nada e ali, eventualmente, até eles fazem amizades, um relacionamento, vão pescar alguma coisa. Tem aqueles que vão lá buscar uma bênção, não querem compromisso nenhum, não estão necessariamente manifestando fé em Deus, mas eles querem uma bênção. Se for sorteada uma bênção lá, eles recebem também. Ou seja, igrejas estão cheias de tudo, mas Deus não se engana e também não quer que as pessoas se enganem. Nem todos os que estão lá são israelitas, nem todos que estão nas igrejas vão ser salvos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então entenda, as igrejas estão cheias de todo tipo de gente, mas os que vão ser salvos vão ser poucos. A porta é apertada, o caminho é estreito, vão ser pouquíssimos os que vão ser salvos. Você está nesse grupo? Não se iluda com a turma do deixa disso. Ao seu lado, nas igrejas, sempre vai haver um monte de gente de todo tipo, mas Deus quer aqueles que estejam firmes, obedientes a Ele, com a vida limpa, e isto precisa ficar caracterizado no seu interior. Assuma compromisso de ser fiel a Deus, de estar com a vida limpa, lavada no sangue de Jesus, tomar a ceia, participar com compromisso da comunhão, dar o seu dízimo, ofertas, se submeter espiritualmente, saber quem é o seu líder, dar relatório da sua vida ao seu líder. Não são muitos, não. Infelizmente, não são muitos nas igrejas que estão desse jeito, mas é a explicação porque não vão ser muitos os salvos. O importante é você estar no meio desses tais,
você é daqueles que vão subir no arrebatamento, cuidado, a maioria dos que estão na igreja não vão subir no arrebatamento. É bom você começar a se preocupar muito com isto agora.